Isso é tecnologia para a vida. Olá, eu me chamo Joelma Dvoranovski, sou gaúcha, formada em nutrição porque eu queria acabar com a fome na África e hoje aqui eu sou a doutora Segurança. Eu trabalho no segmento de segurança há mais de 20 anos, não gostaria de falar, mas a gente precisa, né? E nesse mercado que é um mercado extremamente masculino, a gente notou que a gente podia trazer um pouquinho da mulher brasileira, né? Da beleza, da graça e do conhecimento para esse mercado, para traduzir tantos termos técnicos que são muitas vezes complexos, que as pessoas não entendem quando o homem começa a falar, né, aquele palavreado todo cheio de megabytes e bytes e tal. E por isso foi idealizado o programa Insegurança em Pauta, que este é o primeiro episódio de uma série, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muitos assuntos sobre insegurança, um tema muito amplo. E neste primeiro programa, eu convidei nada menos do que o meu grande amigo, porque ele é meu amigo, do mercado de segurança. Também fomos vizinhos muito tempo, né? No mesmo bairro que atuávamos, na parte de segurança. E ele também é uma pessoa muito influente, porque ele é primo do Dom Pedro. Bem-vindo, João. Muito obrigado. Jo, para os amigos, doutora Segurança, aqui para o nosso programa. João Pedro Coimbra Nogueira Neto. Um nome lindo, né, gente? Então, primo do nosso Dom Pedro I. E pelo sotaque, efetivamente, eu sou de lá, não é? Sou da terrinha, não consegui mudar este meu sotaque como os atores portugueses conseguiram. Então, vamos ter aqui, enfim, fazer um esforço grande para que o nosso público nos entenda, mas aqui a doutora Segurança vai traduzindo o meu português de Portugal. Para quem não sabe, ele é um português originalmente de Portugal, né? Bem-vindo, João. Muito obrigado. E essa ideia do programa para falar sobre insegurança, muitas pessoas me perguntavam, nossa, que feio, eu não quero participar desse programa, insegurança, é uma coisa muito, né, pejorativa, mas a gente viu que realmente é amplo, porque todo mundo tem alguma solução para os nossos problemas de insegurança. Não, sem dúvida alguma. Eu venho de um dos 5 países mais seguros do mundo, não é? Que é Portugal, e venho para um país, o Brasil, que tem um problema de segurança. É um país muito grande. Bom, insegurança nisso, né? É um problema, enfim, é um país muito grande. Obviamente os problemas são ampliados. Muito está sendo feito, não é? E é isso que eu penso que nós vamos tentar aqui falar o que é que hoje está sendo feito para as pessoas sentirem um pouco mais segurança e menos insegurança, mas é um desafio muito grande tendo em conta as dimensões do país. Então acho que acertaram em cheio no tema do programa, não por sermos amigos, mas realmente acho que é um tema que é importante debater, principalmente para as pessoas sentirem um pouco mais de segurança e colaborarem com aquilo que está sendo feito, ou seja, porque não vai ser só a tecnologia que vai resolver, não vai ser só a parte operacional que resolver, é um trabalho conjunto de todos para resolver. Então, o vosso programa, sem dúvida, que é extremamente importante para isso. Muito obrigada. Mas vamos falar, então, dessa experiência que o João traz. O João, ele trabalhou muitos anos como um CEO de uma grande empresa que desenvolvia projetos para Smart Cities, é isso? Exatamente, ou seja, Espera um pouquinho. Acho que alguém sabe o que é Smart Cities, porque eu também não sabia. Então, explica pra gente, João, o que é esse termo e o que significa isso para todo mundo entender. Pronto. Trabalhei vários anos para uma empresa, um integrador na área de tecnologia, um dos grandes players a nível mundial, que desenvolve projetos não só de segurança, mas de cidades inteligentes. E a cidade inteligente não é mais do que uma cidade que tem vários pilares inteligentes. Não é? Eu gosto... algumas cidades têm um pilar inteligente na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade. A cidade inteligente é uma cidade que tem vários pilares inteligentes e que todos eles se integram e conversam entre eles. Tá, o que seria um pilar da saúde? Por exemplo, na saúde poderíamos ter aqui um prontuário único, integrado com o cartão, com a cidadania, com o RG do utente, que poderia estar, por exemplo,
passar a informação, ter um portal de acesso, onde eu poderia ter informação de quais os hospitais é que eu deveria ir, onde eu tenho o meu histórico clínico, para evitar que eu tenha que fazer exames dobrados. Então, esse seria um pilar interessante na área da saúde de inteligência. Nós teríamos um telefone, por exemplo, né? As pessoas teriam no seu celular todo o seu histórico de saúde e onde elas poderiam... eu estou com dor de barriga hoje. Onde ela poderia ir mais próximo da casa dela para ela não ter esse problema de deslocamento. É mais ou menos isso? Por exemplo, ou seja, não só eu passar essa inteligência para quem vai usar o sistema de saúde, mas também para o poder público, para ele saber, bom, nesta região estamos congestionados, eu tenho que criar aqui mais hospitais, eu tenho que criar aqui mais centros de saúde. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que tem informação, não é? Então, essa é uma área que é a saúde. Na área da mobilidade, por exemplo, eu saber quais é que são as vias de acesso que estão mais congestionadas. Eu ter sistemas inteligentes, semáforos inteligentes, por exemplo, que me permitem, consoante a região mais congestionada, permitem-me dar canal verde, por exemplo, para descongestionar. Na área da segurança, eu posso ter câmaras de segurança com vídeos analíticos e sistemas de observação para saber onde eu tenho mais problemas de segurança e reforçar a segurança aí. Então, a cidade inteligente é uma cidade onde eu tenho muita informação. Não é? E elas se conectam, todas as informações. Onde eu depois, no final destes vários pilares, da segurança, da mobilidade, da educação, eu tenho um centro gestor dessa cidade. Não é? Portanto, e o gestor, quando tem informação, consegue gerir melhor a sua cidade. Não é? Eu consigo dar foco naquilo que é importante. Então, eu tenho um problema, por exemplo, de roubo de celular em ponto de ónibus, então vamos reforçar a segurança nos pontos de ónibus. Eu tenho um problema de saúde em determinado bairro, talvez eu tenha que reforçar a questão aqui na área da saúde. E sobre a história que eu falei da dor de barriga, por que eu falei isso? Porque aconteceu realmente num bairro aqui em São Paulo que tinham muitas pessoas que iam ao centro médico porque elas estavam com problemas intestinais. E foi diagnosticado na água dessa região que abastecia essas pessoas, foi diagnosticado um problema, uma bactéria que realmente ocasionava isso. Então, realmente isso é segurança na saúde, né? Exatamente. Quando eu começo a ter esses dados e a coletar essa informação e tenho sistemas, e hoje com a inteligência artificial, sistemas que ajudam a analisar os dados, eu posso tirar conclusões, nomeadamente que se muitas pessoas têm problemas intestinais, certamente que há um problema na água e eu vou ter uma ação sobre isso. Não é? Ou seja, hoje temos o problema da Covid, por exemplo, e eu consigo, com essa informação, saber, bom, determinada região, determinada cidade tem mais problemas de Covid, talvez haja aqui um problema com a vacinação. Não tenho médicos para vacinar, tenho poucos locais de acesso para a vacinação. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que tem informação e que gera essa informação e que traz resultados disso para o cidadão. Não é? Então, nós fizemos vários projetos a nível mundial, uns mais focados em mobilidade, outros mais focados em segurança, porque não vale a pena eu querer transformar uma cidade em inteligente de um dia para o outro. Eu tenho que criar estes pilares. Eu tenho que dar inteligência à saúde, eu tenho que dar inteligência à educação, eu tenho que criar os pilares para, no final, eu fazer este centro gestor desta informação. Não é? Então, uma cidade inteligente é uma cidade que tem essa informação e que depois tem periféricos, sinalização inteligente, que tem assim, botões de pânico, tem o que for, que permite dar uma ação eficaz para a população. Eu vi um filme uma vez muito bacana, que era de uma dessas empresas, de um desses fornecedores que desenvolve esses vídeos analíticos, né, que fazem essa gestão das câmeras. Porque as câmeras de segurança, o João pode me ajudar, só por elas não fazem nada, elas não armazenam as informações, elas precisam de uma alma, elas precisam de um vídeo analítico, tem algumas que são extremamente desenvolvidas, né, que conseguem se comunicar. Hoje a gente trabalha com câmera em P e tal. E eu vi um vídeo, João, muito interessante, de uma empresa, acho que americana,
inclusive eu acho que foi tu que fez essa instalação, que demonstrava de uma maneira simples o que acontecia. Então, nós tínhamos uma cidade, e nessa cidade acontecia uma batida de carro, e uma pessoa morria. Então, nesse exato momento, havia carros da polícia, né? O pessoal identificava, mandava pelo celular, aconteceu tal coisa, o pessoal mandou para a delegacia, os carros de polícia eram avisados, eles iam para lá, os semáforos, nesse exato momento, eles eram mudados, né, o tempo para desviar daquela rua, era enviada a ambulância, a escola que estava próxima também entrava em contato para as crianças não saírem, porque estava tudo congestionado. Isso para quê? Para diminuir o tráfego dentro da cidade, né? Tu pode me ajudar, aumentar a velocidade de ajuda com a pessoa que faleceu, com a pessoa que estava ferida. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Esse é o que nós queremos de uma cidade inteligente, é exatamente isso. Nós tivemos um caso em Espanha, por exemplo, quando houve os atentados da Atocha, onde na prática aconteceu isso, ou seja, houve atentados nos comboios, nas explosões, e na altura não havia essa informação, então não havia essa informação se devemos enviar o exército, a polícia, os bombeiros, quais é que são os canais de entrada, quais é que são os canais de saída. Não havia as informações. Não. Quais é que são os hospitais onde nós vamos colocar as pessoas. Então, aí surgiu realmente, daí surgiram vários projetos na área de inteligência, porque se sentiu essa necessidade. Ou seja, hoje, obviamente, uma cidade como Madrid está muito mais bem preparada porque sentiu essa necessidade na prática, não é? Então, uma cidade inteligente é exatamente esse exemplo que deu. Uma cidade onde eu tenho todos esses sistemas, eles integram entre si, e eu consigo gerar uma ação realmente eficaz para diminuir o trânsito, para uma situação de emergência. Por exemplo, se eu tenho um incêndio em Santos, não é? O que é que eu faço? Não é? Ou seja, se eu tenho sistemas semafóricos que me permitem controlar o trânsito, eu consigo abrir um canal verde para entrar, para ajudar, e consigo criar um canal verde para sair, consigo criar canais vermelhos para as pessoas não irem para aquela região. O mesmo com enchentes, por exemplo, que é um problema que temos muito em São Paulo. No caso das enchentes, se eu sei quais são as regiões de enchentes, eu consigo ter sensores pluviométricos, por exemplo. Se atinge um determinado nível, eu consigo informar a população e consigo criar sistemas para evitar o acesso àquela região, não é? Então, uma cidade inteligente é exatamente isso. É uma cidade que tem esses mecanismos todos e que permite gerar essas ações. E em São Paulo, a gente tem já um início dessa cidade inteligente? Ou quais são as cidades no Brasil que já tem esse sistema integrado, instalado? Pode contar para a gente? Nós temos alguns pilares, não é? Por exemplo, nós fizemos um projeto em São Bernardo do Campo, que é um projeto focado em segurança. Então, hoje... Mas diminuiu muito os índices de assalto lá, né? Eu li uma matéria sobre isso em São Bernardo. Extremamente. E porquê? Por exemplo, o caso de Niterói. Criámos um centro de comando e operação que faz essa inteligência dos incidentes, colocámos câmaras na cidade, portanto toda a cidade é fibrada, tem fibra, tem câmaras de segurança, tem um centro de comando que gera esses incidentes e tem uma parte operacional boa, ou seja, que é uma componente que é interessante falarmos. De nada me serve ter sistemas eletrónicos se eu não tenho uma operação boa. Então, se eu tenho um bom secretário de segurança, se eu tenho uma boa equipa de segurança, essas ações fluem. Então, eu consigo começar a adaptar a tecnologia à operação que é necessária. Então, esse é um ponto que é importante falarmos, porque, andando um pouco para trás, eu para ter segurança, eu tenho que agir sobre várias áreas, não é? Então, por exemplo, eu para ter segurança eu tenho que tirar os jovens da rua, eu para ter segurança eu tenho que diminuir a desigualdade económica, eu para ter segurança tenho que ter tecnologia, eu para ter segurança eu tenho que ter uma parte operação. Então, vou dar aqui um caso prático. O Centro de Comando e Operação de São Bernardo, eles conseguem... Desculpa te interromper. Um centro de operação, o que seria? Pronto, o centro de operação, o que seria? Um espaço, não é, onde eu tenho... Uma sala como uma essa. Sala onde eu tenho um video wall, portanto, que é um painel grande de visualização do que está a acontecer na cidade, onde eu recebo
o sinal das câmaras todas que estão nessa cidade, e onde eu tenho um software, um sistema gestor dos incidentes. O que é isso? Por exemplo, se há um acidente de trânsito, como falou há pouco, isso é um incidente que, pelos analíticos do vídeo, pode gerar um alerta, e eu passo a ter várias ações que já estão parametrizadas, em que o operador que está a ver o que está a acontecer, ele vai fazer. Então, é um acidente de trânsito, eu vou ligar para o SAMU, eu vou fazer isto, eu vou fechar aqueles acessos. Então, ou seja, eu tenho um sistema gestor dos incidentes na área da segurança. Porque se o operador viu ali nas câmeras que aconteceu um acidente, mesmo sem ninguém ligar para ninguém, ele já vai ver, ele já vai ver e já vai ter os procedimentos operacionais do que vai fazer. E, por exemplo, em São Bernardo, dando um exemplo simples, eles têm um analítico de vídeo em cima de uma determinada ponte, onde quando eles veem, o analítico vai dar um alerta quando há pessoas paradas na ponte. Que é um software que faz isso. E eles já vão verificar, que eles sabem que é um padrão que acontece, que são alunos que estão faltando às aulas, não é? Então, o que é que eles fazem? Ou seja, são alunos que estão faltando às aulas, ali é um foco de possíveis problemas, eles enviam a Guarda Municipal vai lá e já fala com os alunos, faz uma abordagem simpática, não é? Para os chamar a atenção, uma abordagem didática, e tira os alunos de lá. Isso tem tido muito sucesso, para evitar que eu consigo evitar que os alunos se juntem em determinados pontos da cidade, porque ela está monitorada, e que daí vir outras coisas. Começa a beber um álcool, a fumar alguma coisa. Então, esse monitoramento e essas ações inteligentes e esse centro de comando e operação permite, com uma boa operação, reduzir a criminalidade. Por exemplo, Niterói, que é um projeto também nosso, hoje Niterói, que é no estado do Rio de Janeiro, tem índice de criminalidade há 30 anos atrás. Ou seja, os índices baixaram muito. 30 anos? A gente voltou a 30 30 tão eficaz que foi o sistema. De tão eficaz, porque eles identificaram o potencial realmente do sistema e vão adaptando à operação em si. Então, a parte operacional, a Guarda Municipal, vai dando inputs daquilo que é necessário. Estamos com mais roubo de celular em ponto de ónibus. Vamos colocar câmaras apontadas para o ponto de ónibus e começar a agir mais lá. Estamos com roubo de veículos, que era um problema gravíssimo que Niterói tinha. Colocaram sistemas de leitura de placa no início da ponte, no final da ponte, e quando geravam um alerta já pegavam o veículo roubado no final da ponte. Já sabiam que aquele veículo tinha sido roubado, entrava no sistema de dados, e quando ele entrava, quando saía lá, já parava... Exatamente. E com as devidas adaptações, porque, por exemplo, o Sistema Nacional de Veículos Roubados estava desatualizado, e eles criaram um sistema próprio, utilizando esse software que está instalado, criaram um sistema próprio para estar atualizado esse cadastro. Então, essa é a inteligência que permite criar, por exemplo, este pilar de segurança. Tu acabou de falar sobre o sistema próprio. Por exemplo, se eu tenho câmeras na minha casa, eu tenho câmeras no supermercado, essas câmeras, elas estão integradas nesse sistema? Podem estar. Ou seja, hoje nem tanto, não é? Nós hoje temos um projeto, por exemplo, em São Paulo, que é o City Câmaras, mas que é um projeto mais até de investigação, ou seja, não está ligado num centro de comando e operação, ou pelo menos não estava, quando eu o conheci, não está ligado num centro de comando e operação inteligente, mas poderiam estar. Por exemplo, nós em Madrid fizemos um projeto onde integramos, salvo erro, 30 mil câmaras da via pública. 30 mil câmaras, seja, integradas num software. Integradas num software, integradas num centro de comando e operação que filtra esses sinais, essa informação, porque não há gente suficiente para estar a olhar para 30 mil câmaras, mas podemos receber essa informação e filtrar aquilo que nos interessa, e que depois interligava com as várias forças de segurança em Madrid para permitir as ações necessárias, não é? Então, isso é uma coisa que pode ser feita, ou seja, eu posso integrar as câmaras de segurança dos shoppings, por exemplo, da via pública, e posso integrar dos condomínios privados, e posso integrar num centro de comando e operação de uma cidade. Obviamente, é necessário que haja esse centro de comando e operação. Um ponto importante que eu verifiquei nas cidades que têm bons sistemas de segurança é quando o gestor público se preocupa com a solução e não tanto com a tecnologia. Ou seja, eu tenho que me preocupar o que é que eu tenho que resolver,
não é? Depois vem a tecnologia, não é? Ou seja, depois eu vou escolher qual é o modelo de câmara, qual é o software que vou utilizar. Eu tenho que me preocupar qual é a solução que me atende. Eu acho importante também a gente falar, né, para o começo da nossa conversa, sobre essa tecnologia. Muitas vezes as pessoas acham, elas não têm o conhecimento, né, João, do que é uma câmera realmente que faz a diferença na vida delas. Eu acho que é importante tu esclarecer isso, porque as pessoas acham, eu vou comprar uma câmerazinha ali, vou pendurar e tal. E isso não é segurança, né? Isso não é. Não. Hoje efetivamente tem, enfim, a tecnologia ficou mais barata, mais acessível, mais eficaz e eu tenho que adaptar essa tecnologia à minha necessidade. Se é um projeto numa cidade, se eu vou ter câmaras expostas à chuva e tudo mais, eu tenho que ter boas câmaras de segurança, preparadas com os IP67, preparadas para... São aquelas que não entram água, né? Elas têm uma película, tipo a parte do farol do carro, né? Exatamente. Eu tenho que ter a caixa técnica que essa câmara necessita, tem que ser também preparada para isso. Eu tenho que ter uma cidade que tem fibra óptica. Então, quando eu penso num projeto de segurança para uma cidade, eu tenho que me lembrar dessas componentes todas. A tecnologia em si... Hoje, enfim, tem vários bons fornecedores hoje no Brasil, não é? Então não é difícil hoje eu fazer um bom projeto. Se eu me preocupar com a solução, se eu tiver alguém do lado do cliente e do lado do fornecedor que saiba explicar o que existe, não é difícil hoje eu fazer um projeto de segurança com bons equipamentos, com bom software. Hoje temos softwares de Israel, temos softwares bons nacionais, temos câmaras de segurança da China, temos câmaras de segurança da Alemanha, temos câmaras de segurança da americanas. Então hoje eu tenho realmente bons equipamentos, bons fornecedores no Brasil para fazer um bom projeto. Se eu sei o que é que eu quero, se eu tenho um bom fornecedor ou se eu tenho uma doutora de segurança que me vai ajudar e que me vai explicar o que é necessário para um bom sistema de segurança, não é difícil fazer um bom projeto. Nós fomos consultados uma vez pelo pessoal da Associação da Vila Madalena para implementar lá um sistema para prevenir esse problema no carnaval, né? Que eles estavam com sérios problemas. E realmente explicar o que o consumidor pode utilizar. É como tu ter um super smartphone e só usar para falar, né? Ou para tirar foto. A gente tem muitas funcionalidades que a gente pode colocar uma câmera que vai ver à noite, uma câmera que alguém pode vir dar uma paulada e não quebra, né? Que são os IPs, IP66, IP67, IP68, né? Que são os protocolos de proteção. De segurança. Exatamente. Pode até falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que todo mundo, né, acha interessante. Hoje fala-se muito... Eu sei que é uma coisa muito simples para ti, mas talvez é um tema interessante. Hoje fala-se muito da segurança de bairros. O meu próprio bairro me pediu uma ajuda para falar sobre isso, porque há um desconhecimento grande, não é? Ou seja, hoje, para eu ter um bairro seguro, eu não tenho que apenas instalar câmaras. Alguém tem que ver essas câmaras, alguns analíticos têm que ser colocados e essas câmaras têm que estar adaptadas à realidade onde vão ser implementadas. Ou seja, não basta eu colocar câmaras no bairro que o bairro vai ficar mais seguro. Eu tenho que pensar para onde vai o sinal dessa câmara, quem vai olhar para isso, qual a operação que vai gerar, não é? Em termos do equipamento em si, mais uma vez, ou seja, hoje realmente as câmaras estão preparadas para tudo. Nós temos câmaras de segurança que têm um limpador automático, não é? Nós temos câmaras de segurança que têm toda a resistência a vandalismo e tudo mais. Então, tecnologia há. O que eu vejo que falta na parte de quem vai comprar ou de quem está a vender, é essa explicação de como é que eu vou utilizar isto. Ou seja, exatamente como o caso do smartphone. Não vale a pena vender o smartphone muito completo para alguém que só vai fazer uma chamada, não é? Portanto, eu tenho que haver esta ligação realmente entre quem compra, quem vende, para se entender. No caso dos bairros, por exemplo, o que é que seria necessário para um bairro mais seguro? Eu tenho que ter realmente câmaras de segurança, eu tenho que ter um pequeno centro de comando e operação, que pode ser uma sala, pode ser 20 metros quadrados, mas eu tenho que receber esse sinal. Com uma pessoa assistindo as câmeras. Com pessoas assistindo, com alguns analíticos que eu posso colocar de comportamento, por exemplo, aglomerado de pessoas junto a uma farmácia. Alguma coisa está a acontecer. Eles hoje, por exemplo, juntam-se muito à porta das farmácias para pedir a compra de fraldas, o que seja. Então, há determinados comportamentos que eu posso, pessoas paradas na porta de uma escola ou de um colégio. Podem ser pais a aguardar os filhos,
mas a determinadas horas pode ser alguém para vender droga. Então eu posso colocar este tipo de informação num software que vai gerar um alerta. Alguém que recebe esse alerta pode ter alguns procedimentos para agir, por exemplo, ligar para a Guarda Municipal, ligar para a Polícia Militar. Então é assim que eu faço um projeto de um bairro mais seguro ou até de uma cidade mais segura. E um outro assunto sobre cidades e bairros que eu acho muito bacana falar são sobre ou poderia ser até um outro assunto, mas são sobre as câmeras veiculares, que muitas vezes a gente consegue identificar, né? Isso aconteceu muito na Ásia, que as pessoas... um pedestre que foi atropelado, a culpa foi do motorista e não, a culpa foi do pedestre. Todas essas câmeras conversando entre si, eles te trazem uma verdade sobre o fato, né? Aí tem a fronteira da questão da proteção de dados, não é? Ou seja, o LGPD é um tema importante nessa questão das câmaras, mas sim, ou seja, a câmara eventualmente, com a devida proteção dos dados, pode ajudar em muito. Por exemplo, o Uber poderia ter câmara de segurança, veiculares. E poderia ajudar muito, porque essa câmara pode estar a emitir o sinal imediatamente em streaming, por exemplo, em tempo real para algum servidor, e portanto mesmo que alguém que tenha uma má intenção faça alguma coisa, já está filmado, já não tem como destruir a câmara e tudo mais. Entrei no veículo, já fui filmado, não é? Então o Uber poderia usar essas câmaras com a devida proteção de dados, a câmara poderia estar voltada para o trânsito, sim, não é? Ou seja, com a devida proteção de dados, ela poderia ajudar muito, até porque ela poderia, inclusive, pode filmar um assalto que ocorreu. Então, com os devidos cuidados, vigilância é bom, não é? Com os devidos cuidados eu falo sempre porque, enfim, duas coisas. Uma delas é que eu tenho que ter a capacidade de agir sobre aquilo que eu vou ver, não é? Não basta, enfim... É o caso, por exemplo, de eu colocar reconhecimento facial numa cidade inteira. Não vou conseguir fazer nada com isso. Ou seja, vai gerar muitos alarmes, muitos alertas e não vou conseguir agir sobre isso. Mas vigilância com os devidos cuidados ajuda muito na parte de segurança e não só. Ou seja, porque eu posso usar a informação dessas câmaras para melhorar a mobilidade em determinadas regiões. Então, sim, ou seja, a informação... quando bem usada, é muito interessante para melhorar a inteligência de uma cidade. Vocês viram que a gente tem muito assunto para falar aqui no Insegurança em Pauta. O nosso tempo está acabando, infelizmente. Nosso amigo aqui gosta de falar, eu também. E a gente tem muito assunto, né, João? Não, sem dúvida alguma. E é um tema vasto, né? Então eu acho que tu vai ter que vir outras vezes aqui para fazer parte desse nosso programa, né? Porque quanto mais informação a gente trouxer para a pessoa que está nos assistindo, que eu acho que todo mundo quer saber um pouco sobre segurança e muitas vezes tem vergonha de perguntar, fica ouvindo um monte de palavras bonitas e não pergunta porque eu não quero, né? Então eu acho que é importante esse esclarecimento sobre a segurança no Brasil. Então nada melhor do que a insegurança para a gente falar sobre as soluções. E até, ou seja, as pessoas com conhecimento conseguem exigir mais e melhor, não é? Se eu sei o que é que torna o meu bairro mais seguro, eu consigo exigir um projeto que esteja mais adequado. Se eu sei, por exemplo, que tirar crianças da rua, diminuir o êxito escolar é uma coisa que aumenta a segurança, eu posso exigir mais. Então, o cidadão informado ajuda nesse sentido, porque ele sabe o que exigir, não é? Portanto, é importante, é extremamente importante um programa como este, exatamente para informar, que as pessoas possam entender e exigir mais daquilo que elas necessitam para ter uma cidade, um bairro, uma escola mais segura. Conhecimento é poder, né? Exatamente. Faz a diferença. É fantástico. Então eu gostaria muito de agradecer ao João, que tornou esse nosso primeiro programa internacional, né, com a vinda dele de Portugal. Muito obrigada, João. Muito obrigado. Obrigada a todos e esperamos o nosso próximo programa para falar um pouco mais sobre insegurança. Isso é tecnologia para a vida.